Eu quero fazer uma pergunta para você que tem uma micro ou pequena empresa. Sejamos sinceros aqui. Você sabe quanto de lucro você tem com o seu negócio ali? Seja um lucro total ali no mês, no semestre, no ano, ou um lucro sobre uma determinada operação que você tem, né? Um serviço ou produto que você vendeu ali. Você saberia de cabeça informar quanto de lucro você tem vendendo aquilo ali? Pois é, no vídeo de hoje eu vou passar um pouco para vocês o tanto que a palavra lucro ela meio que foge do conhecimento, né, principalmente desse público de micro e pequeno empreendedor, e o quanto vocês precisam ter um entendimento ali, até porque a empresa, né, ela foi feita para dar lucro. O que a gente precisa poder entender é justamente como que está sendo esse lucro, se realmente ele está sendo efetivo ali. Tá? Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai agregar muito para você. E você aí que já me segue nos canais, deixa like nos vídeos e tal, eu te agradeço bastante, tá, pelo engajamento. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente cuidar de toda essa parte das empresas aqui no escritório, eu também crio conteúdo nas minhas redes sociais, tá? Então, se esse vídeo aqui te agregar de alguma forma, não esquece de deixar o like aqui e compartilhar para quem pode ser beneficiado com ele também. Para a gente poder começar essa questão relacionada à identificação do lucro aí, eu preciso primeiro pegar o conceito com vocês, tá? Sem palavrinha bonita, sem aquela frase toda de conceitual, não. É basicamente o resultado da sua empresa. O que a sua empresa foi feita para fazer? Né? Ela é uma empresa com fins lucrativos, tá? Isso eu estou falando de empresas normais. ONG, isso é outra coisa, não é parte do vídeo aqui. Mas empresa que dá lucro, você precisa poder identificar qual que é o resultado daquela empresa a partir de todas as camadas de redução ali que envolvem, né, a operação da sua empresa. Então é basicamente você pegar toda a receita que ela tem, né, e poder ir reduzindo todo aquele custo de despesa que está envolvido ali para justamente você manter a empresa operando, né? E no final das contas você poder identificar através do lucro se realmente as coisas da empresa estão indo bem, né? Porque a gente não pode esquecer também que tem empresa no Brasil, isso é muito comum, que quebram através, a empresa dava lucro, né? Mas ela não conseguia identificar ali qual é a diferença de lucro e caixa e tal. Então, esse vídeo é basicamente para vocês terem o conhecimento da questão de lucro ali. Já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre a questão das pessoas muitas vezes chegarem no escritório, né, pegar, sei lá, eu já tenho 100% de lucro nesse produto ou serviço que eu vendo. Gente que já falou de 200, 300 e por aí vai. Se você não viu ainda, vê os meus vídeos embaixo aqui, maratona eles, vai ver, eu falo muito sobre isso. E dando um exemplo também de casos que aconteceu aqui no escritório, da gente poder ver isso, né? E quando a pessoa fala ali que tem 100% de lucro, principalmente micro e pequeno empreendedor, que a maioria deles tributa ali pelo Simples Nacional, né, com base no faturamento geral e tal. Então, se a pessoa fala que teve muito, 100, 200% de lucro ali, já foi por água abaixo. Até porque toda a receita que entrar na empresa, ela vai ser tributada. Então, isso aí a gente já consegue tirar de letra, tá? Agora, o que a gente precisa poder entender é que quando a pessoa fala sobre essa questão de 100% de lucro, ela acaba ignorando todo o fato que acontece na empresa dela, entendeu? Que para ela ter uma certa receita ali, não vou nem falar lucro não, tá? Se ela tem uma receita, é porque ela tem algo a vender, seja um produto ou um serviço, entendeu? E esse produto ou serviço, ele não veio do nada, né? Você tem que vender ele para as pessoas têm que usar aquele negócio, entendeu? Tem que solucionar um problema com a expertise sua que seja, entendeu? Então a gente consegue perceber que não existe 100% de lucro aí. E essas pessoas acabam ignorando os fatos da empresa, que no final das contas acaba meio que, como é que fala? Deixando um cenário mais sabe, isolado, assim, de você não querer olhar para as contas da empresa. Gente, isso é muito comum, tá? Eu tenho cliente aqui no escritório que às vezes a gente vai falar sobre as contas, né? Puxar o extrato, ver as questões das notas fiscais ali, as transferências também de empresa para pessoa física e tal, e a pessoa tem um certo receio de poder falar sobre isso, entendeu? Eu compreendo. Só que a gente só vai conseguir sair desse tipo de situação se a gente analisar se realmente o seu negócio está sendo lucrativo, entendeu? Então a gente, além disso, a gente vai precisar saber se está tendo qualidade, entendeu? Que não basta ter somente lucro, né? Você tem que ter um fluxo de caixa também para poder conseguir operar a empresa, entendeu? O lucro ele é basicamente o resultado, é o resultado principal da empresa, né? Mas ele reflete alguns cenários ali que a gente precisa poder entender qual que é o caminho daquela empresa, entendeu? E alguma coisa que esteja acontecendo lá
que, poxa, não posso estar dando um lucro devido, ou que os sócios tiveram expectativa que lucrasse. E uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, galera, que eu percebo isso no comportamento de quem tem micro e pequena empresa, é justamente sobre achar o que está no caixa ali é sobre lucro, entendeu? E não é, sabe? A gente precisa poder entender que o fluxo de caixa, ele é justamente aquela liquidez que a empresa tem ali. Mas ao mesmo tempo ela tem obrigações com tudo aquilo que envolve a empresa funcionando. Entendeu? Então a gente precisa poder entender. Às vezes eu vou entrar em contato com o cliente sobre isso, né, poder falar com ele ali, identificar a questão da operação dele e tal. Aí às vezes ele fala assim, olha minha conta aqui, olha o tanto de lucro que eu tenho no caixa e tal. Eu falo, cara, isso aí não corresponde, até porque você trata isso de lucro mesmo? Né? Qual a próxima conta que você vai ter que pagar? Aí ele fala, semana que vem eu já tenho funcionário, ou já tenho, sei lá, imposto, ou já tenho conta de luz, de água, fornecedor. Eu falo, pois é, você precisa entender que esse aí se trata do caixa da empresa, o lucro é outra coisa, né? Quando a gente vai apurar o lucro de fato mesmo, a gente precisa entender que o que está envolvido ali na prestação de serviço ou no produto vai ser o que vai compor o caixa, entendeu? Até porque se você identificar o lucro, para você identificar ele, você precisa reduzir tudo que está envolvido ali. Então o caixa da empresa precisa mostrar a realidade, sabe? Precisa mostrar que a empresa está sendo saudável mesmo de fato, e não somente falando que ela está lucrativa. Então isso aí, galera, a gente precisa poder entender para justamente vocês começarem a ter uma certa maturidade com a empresa. Tá? Mais uma coisa aqui que eu vejo muitas pessoas confundindo as situações. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela fala assim, eu preciso vender cada vez mais. No meu negócio, para mim poder ter mais lucro, eu preciso vender cada vez mais. E às vezes não é assim que funciona, né? Em grande parte das situações que eu vejo, né, que eu presencio na prática do escritório, são as pessoas que, tipo assim, não fazem ideia do que é a questão do lucro em si, entendeu? E se ela começar a vender demais, sabe, sem poder entender tudo que está envolvido ali naquele custo dela, sabe, simplesmente vai poder trazer mais clientes, trazer, como se a empresa ficasse inflada e a saúde financeira dela não correspondesse às obrigações que ela tem durante o mês. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Já é um erro que eu vejo várias pessoas cometendo, de achar que, pô, eu tenho que sair na rua, tenho que vender pra caramba, aquela coisa toda, só assim eu vou tirar a empresa do buraco. Não é. Às vezes você pode estar até vendendo muito, mas você está com um custo aqui que você não quer olhar para ele. Né? Você simplesmente está com certo receio de olhar para as contas das empresas, está achando que tem que vender mais. Entendeu? Não é assim que funciona. Às vezes você está cansado ali. Eu já presenciei situações, às vezes a pessoa está cansada, sabe? E ela no outro dia ela está mais cedo ainda em cima do cliente, sabe? Para poder vender, para poder... E o cliente às vezes percebe quando você está nesse, sabe? Nessa correria louca aí. Entendeu? E acaba que você também não vai conseguir dedicar de fato com qualidade ali para poder fazer o atendimento com ele. Sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que essa questão desse vídeo de lucro aqui, eu fiz questão de gravar, porque além de eu ter feito aquela questão do Prolabore, né? E o Prolabore a gente consegue, tem a questão do Fator R também, questão de você poder entender, né, a diferença, Prolabore, distribuição de lucro e tal, e o lucro agora para justamente poder tirar um conceito disso. Entendeu? Fazer com que vocês compreendam, principalmente o público meu, né, que é micro e pequeno empreendedor. Ou seja, ele vai saber ali que nem tudo que está no caixa da empresa se trata do lucro, né? E muitas vezes também ele pode ter lucro na empresa dele, mas o caixa não mostrar a realidade ali. E por outro lado também, galera, eu quero explicar para você o seguinte, o lucro, ele é muito importante, né? Ele é muito importante a gente poder entender dele e tal. Mas o fundamento principal aqui, que eu gosto de falar com os clientes normalmente, é para a gente poder passar, porque para a gente poder apurar o lucro, a gente tem que passar por todas as contas que envolvem a empresa ali. Então isso, querendo ou não, te traz uma certa familiaridade, sabe? Por isso que eu acho importante, quando às vezes o cliente chega para mim e já tem uma empresa há um tempo, eu falo com ele, cara, você já identificou o lucro da sua empresa? Né? Para justamente a pessoa poder saber se ela tem ou não uma familiaridade ali com os números. O lucro, né, que nem eu falei, ele é o resultado daquilo. Então eles acabam ajudando a pessoa também, né, a poder estar em contato com aquilo e entendendo as funções da empresa, sabe? Setores, funcionamento, sabe? A empresa também poder ter, sei lá, uma visão de longo prazo, que é o principal, né? Justamente se você tem um caixa ali mais tranquilo, um fluxo de caixa mais tranquilo e tem uma margem de lucro também pré-estabelecida, você consegue manter essa operação por mais e mais anos. Entendeu? Que isso, querendo ou não, vai te trazendo experiência e credibilidade para quem olha para o seu trabalho. Vocês concordam com isso? E vai por mim aqui. Depois que você começa a poder entender sobre a questão de lucro na sua empresa,
você começa a tomar as decisões de uma forma mais tranquila, tá? De verdade mesmo. Você começa a saber o que está envolvido na empresa ali. O primeiro momento, né, principalmente quem nunca olhou para os números da empresa ali e tal, para você poder entender aquilo ali, pode ser um pouco mais difícil. Mas se você fizer diariamente, pelo menos uma lida lá, sei lá, meia horinha por semana, você que já não olhava nada, meia hora, uma hora por semana ali, já é alguma coisa. Mas a partir do momento que você se familiariza, você começa a tomar uma decisão muito mais tranquilo. Você tem mais clareza para poder saber qual que é o calcanhar de Aquiles ali da sua empresa, entendeu? Então se aquela decisão vai ser boa ou ruim para ela, entendeu? O que está envolvido ali, como é que você enxerga, se está com a expectativa de poder fazer um investimento e tal. Então, a partir desses números, de você poder identificar o lucro, você começa a ver e poder projetar as suas expectativas ali na empresa, entendeu? Então você aí que chegou até o final desse vídeo, não esquece, te agregou de alguma forma ou pode ter agregado para outra pessoa, né? Compartilha para ele, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, como eu falei, se contribuiu de alguma forma, tá? E não precisa deixar de like por dó, nem nada do tipo não. É justamente se esse conteúdo agregou a vocês para eu entender e poder fazer cada vez mais conteúdos, tá? Se você tiver querendo entender mais sobre a questão da empresa ali, sabe? Eduardo, eu nunca entendi sobre a questão de lucro propriamente dito mesmo, como que a gente chega nele e tal. Pode entrar em contato com a gente, vai ser sempre um prazer poder atender todos vocês aqui e também te trazer mais clareza. Vai trazer responsabilidade também, tá? Isso eu não vou negar não. Mas a clareza ali vai fazer com que você suporte o processo de empreender ali durante bastante tempo. E querendo ou não, que nem eu falei, vai trazendo mais solidez ali e credibilidade, tá bom? Então, vou deixar minhas redes sociais e até o próximo vídeo.